Sejam bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa, dando boas-vindas a todos vocês, nossos telespectadores. Olha, hoje nós estamos aqui na estreia da nossa temporada, com um programa mais que especial. Inicialmente, ele foi idealizado de uma forma onde nós convidamos aí a bancada da bala, que é composta pelo vereador eleito e de primeiro mandato, Salazar, e também o Rosses, e com o nosso vereador convidado que está participando hoje, Capitão Carpê. Infelizmente, por questões de agenda, o vereador Salazar e Rosses também não puderam vir aqui, mas hoje nós vamos dar início à nossa agenda de convidados com o vereador Capitão Carpê. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Obrigado a todo o portal Convergente. E mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre política, debate político, e eu me sinto muito à vontade de estar aqui e eu agradeço. Muito obrigado, Letícia. Olha, para todos que estão aqui nos acompanhando, já foi anunciado, mas estou dando início ao que nós estamos brincando de uma forma muito amigável e descontraída aqui, que é o início do fim, onde nessa primeira temporada eu vou estar fazendo algumas entrevistas com políticos que têm muita relevância, que também marcaram minha história na política, porque estou saindo do quadro de repórteres aqui do Convergente. Carpê, você é uma pessoa que já faz parte aqui do nosso quadro, já veio diversas vezes no início do Convergente, quando viemos para a TV, e está aqui de volta. Você também foi reeleito. Quero saber o que vai acontecer aí em 2025. Quais são os projetos? Primeiramente, dizer que é uma pena, né? É uma perda muito grande não termos aqui a Letícia, que é uma jovem inteligentíssima, certamente estará perdendo aqui o portal, também a população, mas eu tenho certeza que a escolha que ela fará é uma escolha bem melhor para a vida dela, para o futuro dela. E realmente, o portal Convergente faz parte da minha trajetória política, inclusive já estivemos aqui, antes mesmo de eu ser político, eu já estava por aqui, me entrevistaram lá, a Érica, o teu pai, né? Você estiveram na minha casa na época, em 2020, lá atrás, e sempre abrindo oportunidade para nós falarmos sobre nossa vida, sobre política, sobre a época polícia militar, e hoje estar aqui voltando para falar sobre a minha reeleição, o futuro político, o que eu pretendo fazer na política, é muito gratificante. Muito obrigado. E certamente nós esperamos coisas boas, Letícia. Como eu falei para você antes, né, aqui nos bastidores, nós trabalhamos muito, é claro que a gente não tem como atingir toda a população da cidade de Manaus. Eu tenho aí pouco mais de 234 mil seguidores. É óbvio que desses seguidores nem todos moram em Manaus, então a gente não consegue atingir todo o público, mas diferente de muitos políticos, nós trabalhamos de forma muito independente na Câmara Municipal de Manaus, fomos um dos mais econômicos, fui o mais produtivo, com mais de 16 mil preposições dentro da Câmara Municipal de Manaus, nunca votei nada que prejudicasse a população ou votasse a favor de algo que poderia ser contraditório ali para o bem da cidade de Manaus. Sempre estive dentro dos buracos da cidade de Manaus, cobrando a prefeitura, cobrando por infraestrutura, por investimento ao meio ambiente, na educação. Estive diversas vezes em OBS, na saúde, na maternidade Bora Tapajós, estive em creches denunciando merenda escolar, enfim, uma gama de coisas que nós fizemos durante nossos 4 anos que credenciaram a ter a nova reeleição, e hoje nós estamos aí no segundo mandato, certamente ansiosos aí para começar o ano legislativo. Olha, vamos começar aqui com um assunto que vem sendo muito falado nas redes sociais. Dia 10, para quem não sabe, vai começar o ano legislativo da Câmara Municipal de Manaus. E nós tivemos aí uma renovação bem considerável na CMM. Tivemos aí o aumento, né, da participação de pessoas consideradas da direita, onde o próprio PL teve uma boa votação, uma votação expressiva, tanto que elegeu e reelegeu várias pessoas. Dentro disso, nós tivemos aí o aumento, né, Carpê, considerável de pessoas que defendem pautas parecidas com a sua. Você veio para a política trazendo a questão da segurança pública e um vereador que, por exemplo, veio com a pauta muito semelhante foi o Salazar. Quero saber como é que está essa situação no PL. Está tendo alinhamento? Você acha que de alguma forma isso pode prejudicar? Nas redes sociais e nos bastidores houve alguns comentários colocando a questão de está apagando ou não está apagando. Como é que está essa situação? Eu me sinto muito confortável para falar sobre isso, Letícia, até porque
o fortalecimento do PL na Câmara Municipal de Manaus e da direita, isso muito me agrada, me deixa muito confortável em falar sobre o tema. Até porque estou como líder do PL na Câmara Municipal de Manaus e estou à disposição para continuar como liderança do partido. E nós tivemos um candidato, que foi o capitão Alberto Neto, que foi para o segundo turno. E essa explosão do voto da direita, principalmente aqui na capital, Manauara, que é uma capital bolsonarista, isso me deixa muito tranquilo, muito confortável. Sargento Salazar, Coronel Rossi, vem encabeçando também essa pauta da direita, né, ali muito, muito forte, da segurança pública também. E antes era só uma voz solitária, Capitão Carpelli na Câmara Municipal de Manaus. E realmente era bem difícil nós tratarmos sobre o tema, porque basicamente era eu contra muitos ali. E quando se tratava de segurança pública, principalmente por ser sozinho ali. Então hoje nós temos Sargento Salazar, Coronel Rossi, e tem outros também, por exemplo, o Rodrigo Sá, ele é policial militar, ele é policial civil também, ele é delegado da polícia, mas em se tratando de PL aqui, me sinto muito confortável. Não me sinto enfraquecido, pelo contrário, me sinto fortalecido com a vinda dos 2 policiais militares, porque eu tenho certeza que nós iremos fazer um brilhante trabalho, tanto representando a segurança pública, especificamente a Polícia Militar, e trazendo essa experiência da segurança pública para tentar ou buscar o fortalecimento da Guarda Municipal, mas, sobretudo, o fortalecimento da direita, das pautas, das agendas que nós defendemos na Câmara Municipal de Manaus. Porque, afinal de contas, existem temas que são a nível nacional, agendas que são a nível nacional, que refletem diretamente aqui na nossa vida enquanto manauaras. Afinal de contas, nós somos também brasileiros. Então, me sinto muito confortável. A questão da infraestrutura, ela vem sendo um fator que vem sendo muito comentado aqui na cidade de Manaus. A questão das ruas esburacadas, também várias obras sendo realizadas. Você mesmo gravou um vídeo há poucos dias em que estava, né, em uma cratera no meio da rua. E dentro disso eu quero saber, a prefeitura ela está dando algum retorno com as demandas que você está entrando? Bem, eu sou oposição, eu sou um vereador independente ali que busca sempre bater de frente com o sistema da prefeitura. Isso aí não é novidade para quem me segue, para quem me acompanha, para quem é meu eleitor. E Manaus realmente está, não é a mesma Manaus que é publicada nas redes sociais da prefeitura ou do prefeito. Se você for fazer hoje uma enquete, até mesmo no seu portal Convergente, se você for fazer uma enquete na sua rede social, Letícia, ali no teu perfil pessoal, você vai ver que a reclamação é muito grande com a falta de infraestrutura. Então, Manaus não é só viaduto, Manaus não é só construção de UBS, não é só construção de um futuro novo hospital municipal, mas Manaus, acima de tudo, o tapa-buraco, a questão do recapeamento das ruas. Hoje existem inúmeras denúncias, inúmeros pedidos de socorros da população para que eu possa ir até o local denunciar aquele fato em si, o buraco em si. O buraco ali era tão grande que eu entrei coube ali. Eu vou te dar um exemplo aqui. No próprio Beco Airão, que eu já fui 5 vezes denunciar que quando chove lá inunda o local e está cheio de buraco, isso aí nem se fala, a prefeitura nunca foi lá. Então, assim, eu dou a voz a esse cidadão que está ali, mas o serviço eu não faço. Eu não sou a prefeitura, eu não sou o Poder Executivo, eu não sou a Secretaria de Infraestrutura ou de Obras. Eu sou um vereador e o meu papel ali, além de legislar, é fiscalizar e denunciar. Então, nem todos as denúncias que nós fazemos, nós conseguimos resultados. Não ali naquele primeiro momento. Depois, talvez ela retorne ali, mas não é algo ali emergente. Então, é uma pena que isso aconteça aqui na nossa cidade. Afinal de contas, sem a devida infraestrutura, por exemplo, ali naquela rua que eu estive dentro de um buraco, se a Polícia Militar precisar deslocar naquela rua para receber uma ocorrência de assalto, ela não vai conseguir entrar naquela rua porque o buraco é tão grande que carro algum não entra, nenhuma viatura consegue entrar. Então, veja bem, a infraestrutura diretamente atrapalhando a entrega da segurança pública. E aí eu posso dar exemplo também de uma ambulância que de repente tem que pegar ou tem que buscar um paciente, ela não vai entrar ali, falhando ali o serviço da entrega da saúde. Então a infraestrutura ela é extremamente importante para a vida das pessoas, não só por questão de locomoção, mas sobretudo para entregas de serviço. E Manaus aí tem um orçamento bilionário
com a infraestrutura. Todos os empréstimos que o prefeito de Meias, que o prefeito realizou aqui na cidade de Manaus, que somam assim, quase 2 bilhões de reais. E aí ele já anunciou um novo empréstimo quando retornar. Tudo isso é voltado para a infraestrutura. Ou seja, nós deveríamos de fato ter uma cidade dos sonhos, mas não é o que nós conseguimos, não é o que a gente consegue observar quando a gente anda na cidade de Manaus, pelo menos nas zonas periféricas. É claro que se você for, por exemplo, na Ponta Negra, onde o prefeito caminha, onde ele corre, onde os secretários estão ali, está tudo a mil maravilhas. E na comunidade? E lá na periferia, como é que está? Aí você responde. Carpê, agora uma coisa que a gente precisa falar é sobre a questão da Câmara Municipal de Manaus. Quero saber, vereador, como é que você recebeu e como se deu também a tua tomada de decisão, o teu voto, quanto à questão da presidência da CMM. Voltou a ser o presidente, o vereador Davi Reis, que durante a sua gestão, teve uma gestão muito polêmica em relação ao puxadinho, a toda a situação que se deu na sua última gestão, foi reeleito e voltou a ser presidente. Como é que está essa situação? Davi Reis assumiu ali o biênio logo que nós assumimos a Câmara, nosso primeiro mandato ali em 2021, e realmente houve muitas denúncias de possíveis irregularidades, superfaturamento, inclusive algumas questões foram pautas nacionais, saiu no Jornal Nacional, enfim. Isso aí é notório, todos nós sabemos. Então houve ali um grande repúdio por parte não só da própria população, mas dos próprios vereadores. A prova é essa que, à época, elegeram Caio André, né, que foi esse movimento, essa coalizão de oposição, que surgiu um novo nome. Com essa nova legislatura, o nome do vereador Davi Reis, e aqui eu deixo muito bem claro, me dou super bem com ele, não tenho problema nenhum pessoal enquanto ser humano, mas como gestor, infelizmente, deixou muita coisa a falhar ali, né? Muita coisa ele não conseguiu entregar que se esperava. Então ele está aí novamente como um novo presidente, não votei nele, e, inclusive, deixei isso muito bem claro, não votei no vereador Davi Reis, mas assim, eu espero que a gestão nova, essa gestão que ele virá agora nesse novo biênio, que seja totalmente diferente do que foi quando ele assumiu a primeira vez. Mas nós estaremos lá para fiscalizar, caso tenha que denunciar, nós iremos denunciar e estaremos aí sempre representando a população. Numa visão sua, pessoal, e numa análise política, você acha que a Câmara Municipal, nessa legislatura, ela está independente ou ela voltou, de certa forma, ainda a ser um puxadinho da prefeitura? Com certeza. A Câmara Municipal de Manaus, eu deixo muito bem claro aqui para vocês, ela é um puxadinho da prefeitura, ela continua sendo um puxadinho da prefeitura, porque quem assumiu a presidência da Câmara, não só a presidência, mas como a mesa diretora, é toda a base do prefeito. O próprio presidente da Câmara Municipal de Manaus, ele é ali da primeira linha, de primeira ordem, ele faz parte dali da tropa de defesa do prefeito de Manaus dentro da Câmara Municipal de Manaus. Então eu deixo muito tranquilo em responder isso. Oposição, são muito poucos. A Câmara Municipal de Manaus, ela de fato não está e não será independente. Agora nós vamos fazer uma dinâmica que ela já é marca registrada do nosso programa Debate Político, que é o nosso jogo de cartas. Gostaria aqui que você tirasse algumas cartas que foram selecionadas. Quantas? Só uma? Pode tirar uma, depois você tira outra. Será que eu mostro? Quem você tirou? Diego Afonso. Diego Afonso, um jovem... É para eu comentar sobre ele? Pode comentar qual é a sua opinião. Diego Afonso, um jovem político, um cara extremamente inteligente, fala muito bem, tem um discurso muito aprumado, filho do deputado estadual Adjunto Afonso, tem uma história política aqui no estado do Amazonas, faz parte de um dos partidos, acho que um dos partidos maiores do Brasil. Não tenho nada contra o Diego, inclusive foi um dos que liderou também essa oposição ali à época para eleger o Caio André, e vejo como um ótimo vereador. É um aliado? Sim. É um aliado, sim, com certeza. Perfeito, vamos dar seguimento. Quem você tirou? Professor Samuel. Para os nossos telespectadores que estão aqui nos acompanhando, o professor Samuel, ele vivenciou algumas polêmicas no ano passado. Uma delas que ecoou de uma forma muito negativa foi a situação da merenda. No entanto, ele ainda foi reeleito e eu gostaria de saber o que você acha dele como político e também
O que você acha que vai se dar aí no trabalho dele enquanto vereador? O vereador Samuel, o professor Samuel, apesar de não ter tanto contato com ele, só ali no plenário, mas ele realmente foi bem infeliz no comentário que ele fez naquela época. Estávamos denunciando justamente a questão da precariedade da merenda escolar, onde, como você falou, nós estávamos denunciando a questão da bolacha com kisuke, e ele ali, no afã de defender o prefeito, né, por ser da base, ele foi infeliz nesse comentário. É um representante, usa o nome como professor, né, da educação, mas é da primeira linha ali da base também de coalizão da Prefeitura de Manaus e do prefeito de Manaus. Vota com o prefeito. Você acha que ele ainda tem algo a agregar? Ele foi reeleito, né? A população, independente do que eu penso ou não, a população aprovou o seu mandato. Então, quem sou eu para desaprovar o mandato do vereador se a própria população aprovou e reelegeu, né? Então, não tenho nada contra ele. Vejo que ele é uma pessoa bem esforçada, acho que deve estar no 3º ou 4º mandato. Tem aprovação da cidade de Manaus. Perfeito. Bem. Prefeito Davi. Vamos lá, o prefeito Davi Almeida, ele foi reeleito para prefeito da cidade de Manaus. Teve uma votação bastante acirrada no segundo turno, mas levou. E já iniciou o ano com algumas polêmicas, né, relacionadas à decisão dele dos secretariados. Primeira coisa que eu quero saber de você é o que você espera desse novo mandato de Davi Almeida. Bem, assim, como pessoa, não tenho nada a falar do Davi Almeida. Inclusive, já trabalhei, né, já tive proximidade ali, mas como gestor ele deixou muito a desejar, né, com empréstimos absurdos, endividando a cidade de Manaus, prometendo coisas que não entregou, como por exemplo, prometendo asfaltar 10 mil ruas, e aí entregou ali pouco mais de 3 mil ruas, com mais de 1 bilhão aí de orçamento. Questão da merenda escolar, a falta de estrutura dentro da maternidade Moura Tapajós, por exemplo, e condições de trabalho para a população. Enfim, eu acho que a população ela não conseguiu compreender. O poder da máquina, Letícia, ele é muito grande, ele é muito forte. A Prefeitura de Manaus, aí, por exemplo, no ano de 2024, salvo me engano, ela teve quase 200 milhões de orçamento com comunicação. Então, o poder da máquina muito grande. Ali é a minha rede social defendendo uma pauta, enquanto a Prefeitura de Manaus tem 200 milhões aí de orçamento. Mas eu acho que, como eu falei, da mesma situação do Samuel, a população de Manaus aprovou a sua gestão, né? Tanto é que nós tivemos a oportunidade de mudar, de eleger, por exemplo, o capitão Alberto Neto ali, que vinha com essa roupagem nova, mas a população, né? Claro, com o poder da máquina ali e outras coisas que não cabe a mim falar aqui, mas a população reaprovou o seu mandato e, né, lhe deu aí, aliás, reprovou o seu mandato e lhe proporcionou mais 4 anos. E nós estaremos ali, eu acredito que vai errar bastante ainda, porque, né, até vide a escolha dos próprios secretários, a gente vê que muita coisa não mudou. Mas a gente vai continuar fiscalizando, denunciando. Já tem aí o empréstimo, que vai ser uma batalha muito grande para um novo empréstimo, para realizar possivelmente as obras que foram prometidas nos antigos empréstimos que já fizeram. Então, muitas coisas virão. Eu acredito que pouca coisa mudará do que ele já faz. E a população de Manaus ela precisa ficar muito bem atenta. E nós ficaremos alerta a essas possíveis mudanças ou não. Carpe, agora você tocou há pouco em um assunto que gerou muita polêmica agora no início do ano, que foi a escolha dos secretariados para as pastas da Prefeitura de Manaus. Uma que chamou muita atenção foi a escolha para quem estaria à frente do Fundo Manaus Solidário, que foi a empresária Janaína Jamila. Eu quero saber, você como vereador está no papel de fiscalizar, né? O Fundo Manaus Solidário é uma pasta importante que tem um orçamento e que, de certa forma, também tem impacto na gestão da prefeitura como um todo. Quero saber a tua opinião pessoal. O que tu acha que se deu à decisão do prefeito Davi Almeida? Isso aí é acordos políticos, né, Letícia? É muito natural que quando um político ele ganha, ele, de forma muito natural, ele venha nomear, venha escolher para trabalhar com ele aquelas pessoas que ajudaram ele na campanha. Todas as pessoas que estiveram com o prefeito Davi ali, que foram escolhidos para estarem ali como secretário de primeira ordem, de segunda linha, estiveram com ele na campanha. A mesma coisa que eu, por exemplo. Bom, se a pessoa está comigo, ela está me ajudando, ela tiver capacidade para trabalhar ali
como assessor, por exemplo, por que não? Então, é uma escolha que ele faz. A Janaína Jamila, não tenho muita informação sobre ela, mas eu vi que é uma empresária, esteve com ele, ajudando na campanha, foi para uma pasta, salvo me engano, é a 02, uma pasta extremamente importante para a cidade de Manaus, que é o Fundo Manaus Solidário, e aí tem vários trabalhos importantes, projetos voltados para a cidade de Manaus, e espero, né, eu torço, eu não estou aqui também para torcer pelo caos, vou torcer para que ela faça um bom trabalho, vou torcer para que ela faça um bom mandato, porque afinal de contas, se nós tivermos pessoas na frente dessas secretarias que não façam um bom mandato, que sejam caos, quem sofre é a população. Então, torço para que ela consiga fazer um bom trabalho ali na Prefeitura de Manaus, para que a gente não venha fazer com que a população sofra. Agora, óbvio, estarei ali em cima da secretaria, fiscalizando o seu trabalho. Confesso para você que não fiz nenhum tipo de comentário nas redes sociais, não postei nada quando ela foi nomeada. Afinal de contas, eu não tenho como criticar alguém que está chegando agora, eu não tenho como dizer se ela é competente ou não, se ela está assumindo agora o mandato, a pasta na secretaria, como subsecretária, se eu não me engano. Então, não tenho muita coisa para falar. Vou acompanhar. Além dessa pasta que gerou uma polêmica muito grande, existe mais alguma pasta que você discordou do nomeado para estar à frente? Cara, ele nomeou muitos ex-vereadores, né? Em pastas ali, são pessoas que me dou bem. Por exemplo, no meio ambiente foi o vereador François. Não tenho nada contra o vereador François. Espero que ele faça um bom mandato também. Óbvio que agora ele não está como secretário, vai ser fiscalizado pela Câmara Municipal de Manaus. Teve também, por exemplo, o Peixoto, que foi para a subsecretaria da CEMUSP, da Implurb. É um engenheiro, salvo me engano, já trabalhou na infraestrutura. Vejo também como uma pessoa super competente. Aquilo que eu te falei, Letícia, não sou mensageiro do caos. Eu espero que dê certo. E assim, irei acompanhar para que todos eles façam um bom mandato. Então, até então, estou mais acompanhando aqui para ver como é que eles se sairão na frente das pastas. Espero que possa dar certo. Olha, Carpé, agora a gente vai entrar numa parte do nosso programa que é algumas cartas que são voltadas a temas, só que eu vou inverter um pouco. Hoje, de acordo com as cartas que saírem, eu vou querer saber um pouco sobre teus projetos ou então planos que você esteja voltado. Não precisa falar um projeto de lei já estabelecido, mas alguma ideia que você tenha solto, algo que você queira colaborar com a nossa cidade, planos, visões que você tem em relação a isso. Vamos lá, pode tirar. Educação. Em relação à educação, na cidade de Manaus, temos uma polêmica muito voltada, que é a relação das creches. É exatamente isso. Todo ano tem uma questão voltada às creches, a população ela traz comentários. Nós mesmo, do Convergente, recebemos várias denúncias das pessoas que trazem essa questão de ter uma dificuldade muito grande de colocar seus filhos na creche. Você, como vereador, existe algum projeto voltado ou algo realmente em relação à fiscalização? Na verdade, a gente precisa entender que a questão da educação é um direito de todo brasileiro. A Prefeitura de Manaus ela tem a obrigação da educação básica. Vamos falar especificamente da creche. É notório que Manaus não tem a disponibilidade de creche suficiente. Salvo me engano, nós temos pouco mais de 100 mil crianças de 0 a 3 a 5 anos ali que dependem de creche. E como é que fica? Como é que fica, por exemplo, a mãe que precisa você que é mãe, você que muitas vezes não tem ali o apoio do pai da criança, que cria o seu filho sozinho, que precisa trabalhar. Como é que essa mãe vai ficar com essa criança se ela não consegue ter nem sequer uma vaga numa creche para que ela possa iniciar ali os seus primeiros passos dentro da educação? E a Prefeitura de Manaus, apesar de ter criado novas vagas, ela não conseguiu resolver o problema. E, pelo visto, não resolverá tão cedo. Porque o problema ele é grande, precisa de investimento. Já diz o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se o recurso ele não for desviado, o dinheiro vai chegar na população. Veja bem, não estou dizendo que o dinheiro da educação é desviado, estou dizendo que existem muitos indícios de superfaturamento, de corrupção, e isso acaba refletindo diretamente na entrega do serviço. Então, nós precisamos ter construções de novas creches que tripliquem
Eu não sou contra o investimento na educação, eu sou contra se investir de forma errada. Ah, mas não tem vaga. Então, por que não dá, por exemplo, eu fiz uma indicação. Eu fiz uma indicação no início do meu mandato da Bolsa Creche. Não tem vaga? Então que se pague uma bolsa para a mãe colocar essa criança em uma creche particular, que ela tenha um valor mensal por mês de uma bolsa para que ela possa disponibilizar de uma creche para essa criança, já que a prefeitura não conseguiu disponibilizar na área pública, ou seja, na creche pública, que essa bolsa creche possa, por exemplo, dar a possibilidade dessa mãe, dessa criança, a ter uma creche, nem que seja no local particular, pago pela Prefeitura de Manaus. Perfeito. Mais uma carta. Vamos saber agora de economia. Você falou sobre alguns empréstimos, né, que foram realizados aí na Prefeitura de Manaus. Tivemos algo que foi muito falado na última eleição, é que Manaus é uma das cidades mais ricas, né, do Brasil. E eu quero saber a tua visão enquanto vereador. Existe alguma área que você acredita que possa ser melhorado, algum projeto de lei que você tenha, ou algum local a ser fiscalizado para melhorar? Na verdade, Manaus, se não me engano, é a quinta cidade está entre as 5 mais rica do país, mas com um povo pobre, mas com a população pobre. Falta de investimento. Infelizmente, parece que os problemas são sempre insolucionáveis. E Manaus sofre com isso, a população sofre com isso. Por exemplo, Manaus tem um orçamento de 10 bilhões. Então, o que justifica, por exemplo, a prefeitura emprestar mais 2 bilhões no total do empréstimo para construir obras que já estão ali disponível o orçamento para aquelas construções, para aquelas obras. Então, Manaus cada vez mais se endividando e a economia, né, cada vez mais declinando. Então, o que falta, de fato, na nossa cidade não é dinheiro, não é recurso, Letícia. Como você falou, Manaus é rica, mas o que falta é gestão. É de um gestor que realmente tenha responsabilidade e que saiba priorizar aquilo que é importante. Por exemplo, eu posso dizer que a infraestrutura lá é importante. Então, por que falta, por exemplo, investimento na infraestrutura? Por que a Prefeitura de Manaus disse que asfaltaria 10 mil ruas e não asfaltou nem 3 mil ruas com um orçamento de mais de 1 bilhão? Será que é falta de gestão? Será que é falta de recurso? Será que é economia? Será que é falta de tato, de zelo com o dinheiro público? Então, o que falta é isso, é investir naquilo que é necessário e gastar menos com festas, com coisas que não são importantes para a cidade de Manaus. Agora, a nossa última carta. Letícia, infraestrutura. Infraestrutura já é uma pauta que você está batendo muito em cima, né? Principalmente nas suas redes sociais. Você que veio de uma questão muito voltada para a segurança pública, nós estamos vendo que uma das problemáticas que você mais vem falando é em relação agora à infraestrutura. Existe algum projeto de lei, alguma coisa que você esteja mais voltado para essa pauta? Letícia, todos os meus projetos de leis, eles não são tão importantes quanto a fiscalização. Eu posso apresentar 100 projetos de leis, mas se eu for um vereador, por exemplo, que não esteja na rua, que não esteja dentro dos buracos, que não esteja, por exemplo, fiscalizando a prefeitura, nada será útil. Até porque os nossos projetos de leis não podem incidir sobre o orçamento. Eu não posso apresentar um projeto de lei que aumente ou que gere um custo para a Prefeitura de Manaus. Então, o nosso projeto principal é justamente ficar em cima daquilo que a Prefeitura prometeu, daquilo que ela diz cumprir e daquilo que ela não cumpriu. Então, aqui mais uma vez eu falo, falta de infraestrutura ela é um problema crônico na cidade de Manaus. A Prefeitura de Manaus ela pinta uma cidade que realmente nós não vivemos. Ela pinta uma infraestrutura que nós não conseguimos observar nas ruas de Manaus. Se nós formos para a área periférica, a gente vai ver que é precário a cidade de Manaus. Existem muitos buracos, existem muitas crateras iguais àquelas que eu denunciei e que outros vereadores denunciaram, que simplesmente o serviço não foi feito porque a Prefeitura de Manaus não fez. Ela simplesmente, o buraco se iniciou ali pequeno, será que ninguém conseguiu observar? Então, o que falta em cima de tudo isso, na questão da infraestrutura, eu falo no modo geral, é a falta de gestão. É a falta de um gestor que tenha um olhar mais sensível ali para aqueles problemas, especificamente os problemas na periferia.
Vereador Carpê, agora é um assunto muito importante. Eu costumo brincar que o melhor a gente sempre deixa para o final. Como nós estamos caminhando para o fim da nossa entrevista, quero falar um pouco de bastidores da política. 2026 é um ano de eleição geral e existem algumas coisas que estão sendo cogitadas dentro dos bastidores. A primeira coisa que eu quero saber ainda não é sobre você, mas sim sobre a questão do posicionamento do partido PL. Você mesmo falou que você está à frente, né? Está como líder do PL na Câmara Municipal de Manaus. Então isso mostra também muito da sua relevância dentro do partido, da sua atuação. Quero saber, como é que está a situação do PL para 2026? Nós ouvimos falar que o deputado federal Alberto Neto, que foi candidato na última eleição municipal, estaria cogitando a possibilidade de vir a Senado. E em um cenário que talvez ele viesse a Senado, PL tem algum nome a lançar para governo? Ou alguém para apoiar? Bem, porque nós temos alguns nomes, né, que estão sendo cogitados. O Omar, o próprio vice-governador. Queremos saber como é que está essa situação. na verdade, Letícia, assim, posso dizer que é um pouco cedo para falar sobre 2026, né? É claro que termina assim uma eleição, você já começa a pensar em outra. Mas eu, por exemplo, estou no meu segundo mandato. Ainda nem retornamos do recesso parlamentar, onde eu acabei de ser reeleito. Então, eu particularmente estou muito focado no meu mandato de vereador. E aquilo que você falou, o PL é um partido gigantesco no Brasil todo, né, com grandes lideranças. Nós temos senadores, prefeitos, governadores em vários lugares do país, vereadores, enfim, uma gama de políticos, deputados estaduais, federais. E é óbvio que o PL ele tem um projeto nacional, ele tem um projeto de primeiramente, participar da eleição a nível presidencial, de presidente da República, lançar um candidato a presidente da República. Eu tenho certeza que em muitos estados o PL também irá apresentar, né, irá ter participação de candidatos a senadores, a governadores, a vice-governadores, deputados estaduais e federais. Então, não diferente dos outros estados brasileiros, dentro dessa construção, dentro dessa progressão, o Amazonas ele é extremamente importante. Aqui nós também teremos os nossos candidatos. Capitão Alberto Neto, certamente um escolhido pelo presidente Bolsonaro, pelo nosso presidente de honra do PL, o Bolsonaro, ele é, sim, um possível candidato a senador. E eu acho que tem muita condição de ser esse candidato, não só do PL, mas esse candidato da direita aqui no estado do Amazonas. Afinal de contas, nós temos 2 vagas para senadores, né? Então, nós certamente estaremos ali cogitando a possibilidade de vir candidato a senador. Para governo, eu acredito que o PL ele vai possivelmente ter também um candidato a nível de governo, né? Seja vice. E acredito que deputados estaduais e federais também nós teremos nossos candidatos. Mas o que eu posso alegar é que o capitão Alberto Neto está pronto, está preparado e certamente tem cogitado essa possibilidade de ser candidato a senador. E Carpê, existe alguma possibilidade de vir na eleição de 2026? Em 2022 eu fui candidato a deputado estadual. Tenho muita aproximação com essa pauta estadual de segurança pública, de polícia militar. Não sei o que vai acontecer em 2026, por enquanto estou focado no meu mandato de vereador, mas eu tenho essa possibilidade de vir novamente como deputado estadual, haja vista que nós já viemos em 2022. Agora, uma questão muito da sua análise política. Na última eleição, quando foi eleito o presidente Lula, houve uma discussão de que talvez a direita tivesse morrido, uma vez que Bolsonaro, ex-presidente, foi o primeiro presidente a não ser reeleito. No entanto, agora nas eleições municipais, nós vimos uma grande influência do presidente Bolsonaro e também crescimento, né, na direita, não só em Manaus, mas nível nacional. Como é que você vê essa situação para 2026? Com certeza, a direita ela está cada vez mais fortalecida, mais viva do que nunca, principalmente por conta desses tropeços aí do governo federal, né? Aumento da inflação, aumento falta, né? Uma crise econômica no nosso país, uma crise em todos os sentidos, crise diplomática, crise política. Então isso só faz com que a direita ela consiga cada vez mais crescer. E isso se dá
por conta do sentimento da direita. A direita não é uma pessoa especificamente, não é o Capitão Carpê. Direita é um sentimento. Você pode, por exemplo, não ser política, mas ser uma mulher de direita que entende que os nossos valores, aquilo que nós defendemos, os nossos ideais, ele tem um norte, ele tem uma direção. Então a direita ela está assim fortalecida. A prova é essa que nós elegemos 4 vereadores para a Câmara Municipal de Manaus, salvo me engano, na eleição de 2020 foram eleitos 2. Nós dobramos a quantidade de vereadores. Isso aqui eu estou dando só um exemplo no meu partido, especificamente aqui em Manaus. O capitão Alberto Neto esteve no segundo turno, o candidato da direita. O candidato do PL esteve no segundo turno. Então, acredito que a direita ela está fortalecida e certamente nós teremos aí um futuro presidente eleito da direita. Espero que seja o nosso presidente Bolsonaro esteja apto aí a participar, né, da campanha de 2026 para presidente da República. Vereador Carpê, agora eu também não posso deixar de certa forma, me publicizar um pouco, né? Quando eu trago esse contexto é porque foi publicado um artigo que eu fiz sobre fraude à cota de gênero. E eu estou trazendo esse contexto, essa relação, porque na última eleição municipal nós tivemos a participação efetiva de muitas mulheres candidatas e, infelizmente, a Câmara Municipal ela teve uma queda substancial das mulheres na participação. Ao que você acha que isso foi motivado? Bem, eu acho que as mulheres elas são extremamente importantes para o processo político brasileiro. Nós temos aí, salvo me engano, a maioria dos eleitores são mulheres. Então, eu acredito que tem que ter esse interesse, as mulheres têm que se interessar cada vez mais por político. Mesmo tendo essa obrigatoriedade da lei de 30% da cota, ainda assim nós temos dificuldade de fazer com que as mulheres elas sejam candidatas, elas coloquem ali o seu nome à disposição para participar de um processo eleitoral e representar a população. Esquecer que essa questão de política é coisa de homem. Não, não é. O lugar da mulher é onde ela quiser e seja em qualquer lugar. Nós tivemos uma baixa, infelizmente, perdemos no lugar de crescer a quantidade de vereadores mulheres ali na Câmara Municipal, nós tivemos uma perda. Nós perdemos, na verdade, a vaga. E isso é lamentável, porque mulher, onde ela está, em qualquer lugar que ela estiver, ela sempre se propõe a fazer não só o que qualquer homem faz, mas muitas vezes, na grande maioria, até melhor, bem melhor do que um homem, principalmente na política. Tanto é que pouquíssimas são as vezes que você consegue observar, por exemplo, a mulher respondendo ou presa por corrupção. Isso se dá por conta da sua competência e da sua sensibilidade dentro da política. É uma pena, nós no lugar de termos crescido, nós diminuímos a quantidade de mulheres na Câmara Municipal de Manaus. É um triste fato. Eu deixo aqui realmente a minha lástima e faço o convite também a todos os nossos telespectadores a acessarem esse artigo que é tão importante, que foi divulgado no Convergente e também em vários sites aqui da cidade de Manaus. Olha, vereador Carpê, eu gostaria muitíssimo de agradecer a sua participação. Você, que é uma pessoa que, de certa forma, de uma forma muito considerável, também marcou aqui minha trajetória enquanto repórter, enquanto uma jornalista que cobre política. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação, sempre muito disponível, vir aqui a trazer transparência para o nosso processo político e eleitoral. E gostaria de abrir esse espaço para você falar, deixar uma mensagem aqui para os nossos telespectadores e também aos seus eleitores. Bem, Letícia, primeiramente agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço aqui no Convergente e principalmente a honra de estar sendo entrevistada por você, né, outras vezes já estive aqui também nesse mesmo espaço sendo entrevistado por você e sempre foi muito agradável, sempre foi muito gratificante. Como eu falei para você, é uma pena, né, nós termos aqui o início do fim, ou seja, né, as últimas entrevistas, você participando das últimas entrevistas, porque vai caminhar em outra direção, mas ainda assim, certamente dentro da política, dentro daquilo que você acredita. Agradeço de coração estar nesse momento, esse seu momento, né, de estar nesse momento aqui participando. Agradeço você mais uma vez aí, que esteve aqui acompanhando essa entrevista, que votou em mim, que continua acreditando no trabalho, no Capitão Carpê, mesmo depois de 4 anos aí trabalhando de forma muito incansável para a melhoria da cidade de Manaus, e só tenho a agradecer a toda a cidade de Manaus. Podem ter certeza absoluta que em 2025 agora, nesse ano que nós estamos aqui iniciando, o Capitão Carpê fará e continuará fazendo
o seu melhor para a cidade de Manaus. Muito obrigado. A você, nosso telespectador meu, muito obrigada pela sua participação. Conto com você e com a sua audiência em todos os demais programas que eu estiver aqui presente, e não somente eu, mas também nossa apresentadora Érica Lima. Muito obrigada pela sua participação e olha, tá imperdível os nossos programas. Aqui o Debate Político e o Convergente segue no ponto em comum da política. Vem com a gente.